desculpa os outros shoppings, mas eu tô pra dizer que o Pulse vai ser uma das nossas lojas mais lindas e aconchegantes. A gente pretende impactar, né? Então até por isso que esse projeto aqui do Pulse, ele é um projeto diferenciado. Então nós vamos se moldar dentro da loja pro inverno e verão. É um espaço que integra, né? Tem integração do restaurante com a parte externa. Que a gente saiu do interior, a gente sabe fazer uma carne de cordeiro. Fala galera, começando mais um episódio do Pod Pulse, o nosso podcast fora da caixa. E o episódio de hoje, gente, tem cheiro de brasa, gostinho de tradição. Tá sentindo daí, Iago? Tô sentindo e já falo que é uma delícia, galera. Pra quem não conhece ainda, tá chegando aqui no Pulse um dos restaurantes mais sensacionais com foco na carne ovina. E para começar, eu vou apresentar a lenda da ovinocultura no Brasil, o senhor Eliel, e o braço direito dele, que tá aí, ó, ajudando ele a montar todas as unidades do ovelheiro no Brasil, o Felipe, que é seu arquiteto. Sejam muito bem-vindos. Obrigado pelas palavras. Cheguei arrepiado. O Ovelheiro é um restaurante diferenciado, né, Eliel? Mas assim, com foco total na carne ovina, que é uma iguaria assim tão consumida e tão apreciada aqui no Sul, né? Conta pra gente como que veio essa história, da onde que a ovinocultura entrou na sua vida e por que que tu é denominado o rei dos cordeiros? Tudo começou em 2003, quando nós tínhamos uma empresa de rolamentos e eu disse não, tava um estresse muito grande, né? Correria. Eu disse, vou lidar com animais, com bicho. E daí eu falei pra minha esposa, disse, quem sabe vamos começar a criar cordeiro. E ali fomos numa janta aqui, numa janta lá, reunimos uns amigos que contavam um pouco e começou a sair a ideia de eu buscar cordeiros na fronteira, engordar cordeiros e entregar na cidade de Passo Fundo, abatidos, né, no frigorífico. E tudo começou essa longa história. Se for contar tudo aqui, nós vamos passar 3 dias falando. O Rei dos Cordeiros, então, ganhou um corpo muito grande. 2012, fomos para Balneário Camboriú. A gente encontra nos mercados aqui, né? Hoje em todos os mercados, nos maiores mercados redes, aqui da cidade, a gente já encontra seu produto, sim. Isso, e daí como que aconteceu? Chegamos em Balneário Camboriú, para ganhar mercado lá, comecei a não só vender para os mercados, a vender para os amigos. Aí vendia aqui para um amigo, vendia para outro amigo. E daqui a pouco ganhou um corpo muito grande que ficou ruim de atender os amigos. Daí os amigos vêm com aquela coisa, tá rico, agora não quer mais nos atender, né? E não era isso, é porque tu começa a ter estoque em pallet, tu não consegue, o cara pede uma paleta, um carreto, tu descarregar, então mudamos muito isso e tivemos a ideia de abrir uma lojinha na entrada de Balneário Camboriú, que era para revender a carne final. Somente isso, era para... Não era um restaurante Não ainda. era um restaurante, era só para revender a carne final. O que aconteceu? Chegava um parceiro, eu quero um carré de cordeiro. Mas tu tempera para mim? E daí, porque a gente saiu do interior, a gente sabe fazer uma carne de cordeiro, a gente sempre foi de fora da roça, digamos, que a gente chama aqui. Então a gente tinha um cuidado sempre com isso, né? Qual que é esse cuidado, assim? Porque eu comi, né? Experimentei. E eu achei maravilhoso porque eu tive experiências ruins com a carne de cordeiro. Sim. Principalmente, não vou poder falar o lugar, mas lá no Nordeste, né? Que tem a cultura do bode também. E eu achei o gosto um pouco viçoso, mas quando eu experimentei aqui, eu falei, cara, será que isso aqui é carne de cordeiro mesmo? É a mesma. É que antigamente existia uma tradição, eles matavam animais muito velhos, né? Era o animal do consumo, era o animal do peão da fazenda só, né? Então, e hoje o que a gente fez é a mesma coisa que um novilho precoce. Hoje no boi a gente fez o cordeiro ganhar fama, não mais a ovelha, não mais o carneiro velho. Então o cordeiro, isso com o tempo o pessoal começou a entender, experimentar, que aquele gosto de pelego que tu disse que era o gosto de rã, eu senti gosto de pelego, encostou a pele na carne, mas não é isso, isso é o que o animal consome, é a idade do animal. Você acha então que, assim como eu, outras pessoas devem ter esse pensamento inicial? Que mensagem você dá para elas assim, venham comer aqui que não vai ter esse sabor? Muita gente, hoje nos nossos restaurantes eu sinto isso, minha mãe falando. Inclusive. Sua mãe também? Vem aquele primeiro, não sei se é muito bom porque teve uma experiência ruim. Então é legal a gente falar com o nosso público que venham experimentar porque não é aquele gosto, tá, gente? Não, a gente quebra barreiras aí.
com certeza lá em 2008 a gente revolucionou o mercado nacional com o Rei dos Cordeiros, porque entramos num corte nobre, embalado a vácuo, já tinha uma barreira do vácuo, na verdade, na nossa região, né? O pessoal ainda queria aquela carne pendurada, mas eles entenderam que o vácuo hoje é um produto 100% mais seguro do que a carne ali, sem contaminação. E nós quebramos essa barreira porque a gente começou a botar o cordeiro dentro da embalagem. E a embalagem dele é diferenciada, né? Fala pra ele da paleta que tu coloca na panela e não... A paleta tem no sous-vide, né? A gente faz hoje nos restaurantes no sous-vide. Então, a embalagem nossa aguenta 200 graus, é uma embalagem diferenciada, tem barreira protetora, uma barreira ultravioleta. Essa mesma embalagem que a gente compra no mercado, se eu quiser comprar no mercado e sem tempero, eu colocar num sous-vide na embalagem direto, eu consigo? A nossa, sim. Ah, legal. Né? A nossa é a única embalagem hoje de cordeiro que pode entrar na Europa. Né? Não tem polietileno, nossa embalagem ainda pode ser reciclada, as outras embalagens não podem reciclar. Então o Brasil já está na Europa? A gente cuidou muito para ter isso aí, porque sempre buscamos o melhor, sempre desde tecnologia, essas coisas. Mas então, seguindo, daí eu comecei a temperar a carne para esse amigo. Esse amigo dizia, mas tempera para me levar, eu quero comer o teu tempero. Eu não sei temperar o cordeiro, porque sempre teve aquilo, né? Para mim comprar um cordeiro, eu tinha que deixar marinando 2 dias. E eu dizia, não, vamos botar um temperinho aqui que tu come na hora. E muita gente não sabia fazer. Daí o que aconteceu? Chegava esse amigo, levava, chegava outro amigo, dizia, mas não tem um choppzinho aqui? Eu disse, mas isso aqui não é um restaurante, isso aqui não é um bar, cara. Mas tu não faz um espetinho para nós enquanto a gente escolhe? E daí começou a ter isso, e eu disse, vou fazer um espetinho. Isso na entrada de Balneário Camboriú, na entrada principal, que é em frente à Praça das Bandeiras. E daí começou, e hoje, vamos fazer uma paleta aí, bota uma mesinha. E começamos a criar esse corpinho assim, mas sem intenção nenhuma. Até que um dia um cliente de uma grande rede minha, que eu já vendia pelo Rei dos Cordeiros para a maior rede do estado de Santa Catarina, chegou lá e me disse assim, mas essa carne que tem aqui é a mesma que tem lá no tal mercado? Eu disse, é sim. Tá, mas é o mesmo preço? Tu é dono? Eu disse, sou dono, né? Tá, mas e daí o cara do mercado não fica brabo contigo? De tu ter aqui e vender para ele? E daí eu disse, será que eu vou perder o mercado? Eu pensei, né? Daí eu disse, não, porque aqui só tá a placa do Rei dos Cordeiros, aqui é o ovelheiro, é outra empresa. Daí o Rei dos Cordeiros vende pro ovelheiro, o mesmo preço que vende pro mercado, e aqui é o ovelheiro. O cara, entendi, então aqui é outra empresa. Depois eu fiquei pensando se esse cara trabalhava no mercado ou algo assim. E ali cresceu o ovelheiro, ali criou o nome ovelheiro. Então, a partir disso aí, nós começamos... Você não vai mandar nem um abraço pra esse cara do mercado. É que se eu mandar pra ele, as outras redes vão ficar bravas hoje. Porque hoje nós estamos nas 5 maiores de Santa Catarina. Então, que legal. Se eu mandar pra um, vai ficar bravo. História curiosa do nome, interessante. E daí, eu disse, é o ovelheiro aqui. Isso foi já 2015, né? E ali começamos a ganhar um corpo nessa unidadezinha. Comecei a fazer... a noite da paleta, a noite do cordeiro, a noite do carré. Comecei a fazer umas noites, porque eu não conseguia atender, daqui a pouco eu já tinha 50 lugares. Só pra eu entender, ali você tava na operação, temperando, vendendo, atuando ali na... Tudo você que ditava o tempero, o que seria feito, o cardápio, tudo você. Eu trabalhava durante o dia no Rei dos Cordeiros, das 4 da manhã no atacado, na distribuidora, mandando carne pra tudo que é lado. E de 5 da tarde eu ia pra lá. Eu tinha um auxiliar lá que me ajudava durante o dia. E uma curiosidade, que esse primeiro lugar que nós começamos, agora vocês vão entender o tamanho, o porquê disso, era 4,20 um container, era cortado, era um container de 4,20 por 2,40 a largura do container. 2,20 era cozinha e 2 era loja. Então nós já nascemos com essa situação. Eu quero ter uma loja. Por que eu quero ter uma loja? Porque antigamente eu ia nos rodeios, até aqui na própria FAP, eu andava com os pelegos das ovelhas nos braços vendendo. A canela do cordeiro eu fazia uma faquinha para vender. Então eu queria ter a loja para vender isso aí. Então 2,20 era cozinha e 2 era a loja. Então o cliente chegava lá, escolhia uma carne, escolhia uma ovelhinha, um pelego, sentava na mesa e comia alguma coisa. E aquilo ali começou a nós ganhar um corpo, fazer essas noites, e veio a pandemia. 2019, passou, criamos um corpo, ficamos lá, aguentamos 4 anos lá, veio a pandemia, resolvemos fechar tudo. Né? Na pandemia, eu tive um crescimento muito grande no Rei dos Cordeiros. Delivery. Né? Não, porque como eu estava dentro dos mercados, eu tinha indústria, e no nosso ramo fechou o Uruguai na época, fechou as importações.
Então, o Rei dos Cordeiros, eu tripliquei o faturamento, daí eu disse, quer saber? Eu vou abandonar esse veleiro. Né? Não quero mais saber, não vou mais atender o público, vou segurar o container, guardei o container, guardei todas as coisas dentro e fechei. Porque a minha ideia era fazer franquia já naquela época, porque eu entendi que um casal poderia tocar um negócio daquele. Sim, com certeza. Sim. Um casal tocava e ia ganhar muito dinheiro, ia replicar isso aí. E era uma operação barata de se começar. O que aconteceu? A pandemia acabou com tudo, então crescemos o Rei dos Cordeiros, até que chegou uma Semana Farroupilha em 2021, né? Que nós somos gaúchos, gostamos muito dessa tradição, e Balneário Camboriú é muito forte nessa tradição, na Sim. Semana Farroupilha, tem muito gaúcho. Santa Itapema. Catarina como um todo Isso, também, próprio né? Chapecó aqui Mas é muito curioso lá no litoral ver eles também manterem essa Isso. tradição gaúcha. E a gente vai para outros lugares do Brasil, né? Hoje eu tenho operação no Nordeste, é tudo gaúcho. Sim. Vamos dizer assim, Paraná para baixo é tudo gaúcho, né? Eles, os gaúchos lá, não importa se é do Paraná, até às vezes entra do São Paulo, que é gaúcho. Né? Então a gente pegou e fomos fazer uma Semana Farroupilha. Essa Semana Farroupilha só podia ter operações quem fosse de algum grupo de dança, algum grupo, eles não alugavam os espaços. Né? Tinha que ser de um setor tradicionalista. Como eu laçava em rodeio, Você laçava. laçava em rodeio. Eu e meu filho Rapaz. laçamos uns anos, ganhamos EFAP aqui também. Laçava. Muito rodeio, a gente laçou pelo Brasil. E daí um cara do rodeio disse assim pra nós, eu peguei um stand lá e eu não tenho dinheiro pra fazer alguma coisa. Tu não me aluga? Eu disse, te alugo, vamos vender alguma coisa do veleiro. E nisso desenvolvemos, encontrei um amigo meu de infância e desenvolvemos, eu chamei eles, tem um negócio pra nós fazer aqui junto. E tu tem que fazer uma maionese que teu pai fazia, eu falei pra ele. E eles vão fazer. Desenvolvemos um baguete, que é um pão de baguete. Nesse dia que nós desenvolvemos lá era fechado. Chegamos lá no dia, mudamos, que é um pão 30 centímetros, com carne desfiada, com finalização no maçarico. Desenvolvemos esse baguete. O que aconteceu nessa Semana Farroupilha? Só tinha duas... Tu tinha que ser de um grupo tradicionalista e tu tinha que fazer uma apresentação para poder pegar o lugar, né? Eu fiz a apresentação, dancei uma valsa lá em cima do palco. A dança era comigo mesmo. Seu braço direito não parou de rir aí. Não, eu disse pra patroa, nós vamos ter que pegar um stand lá, mas nós temos que fazer uma apresentação, não tem problema, vamos dançar uma valsa. Aí fizemos uma apresentação e criamos esse baguete. Esse baguete, eu cheguei para esse amigo meu e disse, olha esse filme, que era o Fome de Poder do McDonald's, eu disse, nós precisamos fazer um sistema que entregue rápido. Porque em 2017 eu fui nessa Semana Farroupilha com a minha família e chegamos para comer uma batata frita, demorava 40 minutos para ficar pronto. Porque o pessoal não era profissional, é dos tradicionalistas, assim, era de CTG, mas não era profissional da alimentação. Então eu passei, minha família querendo comer, 60 mil pessoas no meio do pavilhão, imagina, 20 operações, eles não conseguiam atender. Eu chamei esse meu amigo e disse, nós temos que criar um sistema rápido. O que aconteceu? Criamos esse baguete. O baguete nosso tinha fila de 200 metros para comprar a ficha, mas o cara comprava a ficha e saía com o baguete na outra ponta. Então, tu olhava nesse parque, criamos esse baguete aberto, não podia ter prato, porque não tinha onde sentar todo mundo, e esse pessoal saía comendo baguete, aberto, assim. Era todo mundo comendo baguete, se lambuzando com maionese, e ficou um sucesso. O que aconteceu? Eu tinha no Rei dos Cordeiros 3 mil seguidores, acabou essa Semana Farroupilha, na próxima semana eu fui para 15 mil seguidores. Caramba. Porque eu era muito conhecido em Balneário Camboriú. Porque eu comecei muito nessa situação de parar num grupinho, vendendo uma carne, né? Porque não foi como é hoje, que a gente vende só para os mercados. Teve dificuldades no começo, né? A gente pula às vezes a história, mas tinha dias que eu tinha que pegar a carne numa Fiorina e sair vendendo num grupinho. Ô amigo, não levava nem balança pro cara poder me pagar, não tem que fazer boleto, né? Então, teve essas coisas. E ali, esse povo começou a nos seguir e querer saber onde que eu como baguete. Onde que eu como baguete, onde que eu como esse baguete, onde que eu como esse baguete. E não, baguete era na Semana Farroupilha, acabou. E o baguete era na Semana Farroupilha, e daí a pressão foi muito grande. E eu sempre digo, né, atrás de um empreendedor tem que ter uma estrela, né? E que brilha sempre, né, em cima, assim, que dá um blim. Eu saí na rua nesse dia discutindo o que eu vou fazer, esses caras me mandando mensagem, o Instagram não aguentava mais responder. Nisso encontrei um rapaz que tinha um espaço gourmet em Balneário Camboriú. Chegou lá e disse, comi teu baguete, tem que ir lá pro meu espaço. E os caras me chamando ali, eu respondendo, e eu disse, não tem dinheiro, não, eu te dou o lugar lá. Tá lá o lugar pra ti, tu tem que ir.
Eu disse, então tá, amanhã eu vou lá e começo a montar. Eu tinha as coisas guardadas no casarral, de antigamente, e eu peguei e levei tudo para lá, montamos e ali começou a nova história do Oveleiro. Qual o nome do espaço gourmet? Espaço Gourmet Garden. Então começou ali a história, fomos depois para a próxima unidade e ali, hoje estamos aí. Quantos restaurantes tu tem hoje? Hoje nós estamos com 3 restaurantes, né? Nós temos em Camboriú, Porto Belo e Foz do Iguaçu, né? Nós começamos essa expansão para os shoppings. Esse ano vamos acabar com 10 restaurantes até o final do ano, né? Já todos preparados para abrir. Uma mega expansão, né? É uma mega expansão, né? Até 2026 aí vamos para mais de 40 restaurantes já assinados, né? Contratos assinados. E eu segurei a venda de franquias, porque nós vamos abrir esses próprios. Então, nós temos mais de 90 circular de oferta de franquia assinada, pessoal querendo franquia, só que a gente segurou um pouco para nós. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer essa nossa organização, bem certo, os próprios, e depois nós vamos voltar para o mercado para vender a franquia. Perfeito. Né? Legal. E assim, ó, eu já dei uma olhada, lógico, nos layouts de outros restaurantes seus que já estão abertos, né? E tem uma arquitetura muito original de vocês, né? Eu acho que é mérito do Felipe. Ambos, né? O projeto não nasce sozinho, né? O Eliel, ele é um cara muito ousado, assim, muito arrojado. E ele tá tendo, como tem poucas unidades, ele constantemente tem alguma ideia ou ele vê alguma necessidade de algum local específico. Então até por isso que esse projeto aqui do Pulse, ele é um projeto diferenciado, ele vai ter muitas novidades que até então a gente não tinha implementado. A gente consegue um spoiler dessas novidades? Eu acho que tem que vir conferir, mas é um espaço familiar, né? Um espaço voltado, é um espaço que integra, né? Tem integração do restaurante com a parte externa. O próprio Pulse também, ele proporciona isso, né? A integração, tem muita natureza, muita atividade para fazer aqui. E a interação de vocês surgiu quando, Felipe? A gente é conhecido, né, da mesma região, e o Eliel, ele sempre gostou do meu trabalho, não sei porquê, né? Ele nunca te contou? Não, não me contou. Não, a gente sempre se deu bem, ele sempre, eventualmente quando fazia alguma coisa, o Rei dos Cordeiros, a própria empresa a frigorífico, eu criei o logo dele, né? Eu criei as embalagens, então o escritório tem esse nicho também do design de produto. E então ele sempre me chamou para fazer algumas coisas. E quando ele me chamou para falar do Oveleiro, eu sempre fui um entusiasta assim, né, de restaurante, desse motivo que integra até pela questão familiar e tudo mais. Então eu gostei da ideia. No início a gente se abraçou assim, vamos lá, vai dar certo. E tá dando certo, né? Você que pensou na logo, na estratégia de marca? O logo do Oveleiro, não. Ele apareceu com o logo pronto já. Não sei de onde ele tirou. E que é bem legal, inclusive. Legal. Mas a ovelhinha, o cordeirinho cravado no metal, né? Eu achei bem interessante aquilo ali. Pega uma confiança, né, nesse módulo de arquitetura que é difícil descolar. Né? O Felipe, nosso amigo, nós era amigo de infância não, mas de 18, 17 anos. Saía em Passo Fundo, né? Nós tivemos a juventude junto lá e quando ele começou a fazer desde o primeiro serviço para mim, digamos, um apartamento que a gente fez lá, a gente depois não consegue descolar disso, né? Ele entendeu meus traços. Legal. E eu não consigo fazer um guarda-roupa hoje se eu não perguntar para ele. Mas é mais ou menos isso, porque na verdade o Eliel, uma época, eu apresentava um projeto para ele, nossa, ficou muito bom. E hoje não, cara, ele tá subindo o nível, assim. O projeto de vocês em Balneário, né, me chamou muita atenção, porque ele traz um finesse, né, ele tem uma estrutura. Quando a gente pensa em fazenda, a gente pensa aquela coisa rústica, mas o restaurante de vocês não, muito pelo contrário, ele tá para uma coisa mais fina, elegante, sofisticada e moderna. Como é que veio essa ideia? Cara, na verdade é um desafio, porque ao mesmo tempo que ele traz essa, como você falou, da rusticidade, assim, do aconchego, né, da fazenda, ao mesmo tempo a gente tem que atender o público que quer também um ambiente diferenciado para comer tranquilo. Então isso é uma coisa que ele me cobra muito. Hoje a gente tem a Fazendinha, né, que é um espaço kids, que ele remete a essa cultura assim mais do interior e dentro de um ambiente totalmente arrojado, né, totalmente moderno. Então a gente procura sempre um equilíbrio aí entre o rústico, que combina muito com essa pegada do churrasco, né? Que é a essência do oveleiro, com essa modernidade, assim, da arquitetura que vocês imprimem. E cada região também tem algumas peculiaridades, né? Por exemplo, aqui a gente vai ter um
um espaço, uma lareira, assim. Legal. É legal você falar nisso, porque aqui a gente tem 2 estações muito bem definidas, né? O verão aqui é super quente e o inverno é frio. gelado. Isso. Como que vocês vão se comportar, assim, para essas 2 estações? O que o cliente pode esperar de vocês nessas diferentes estações aqui no Pulse? Como a gente veio pro Pulse, primeiro que o Pulse vai ser um projeto super arrojado, que é o primeiro, vamos dizer assim, estilo que nós estamos indo para um open mall, né? É um parque junto, é um conjunto de tudo. Nós estamos nos shoppings já com os projetos meio definidos, mas o Pulse saiu totalmente dessa curva, né? Porque o Pulse a gente tem que unir esse passeio no parque, esse lugar aberto. Então, desculpa os outros shoppings, mas eu estou para dizer que o Pulse vai ser uma das nossas lojas mais lindas e aconchegantes. Porque eu falo aconchegante porque eu não quero uma loja chique, eu quero uma loja aconchegante. Que abraça o cliente. Eu sempre fui um cara assim, eu não quero aquela loja que o meu garçom vai estar com a gravatinha. Eu quero um garçom bem profissional, que atenda bem, mas o garçom te faça sentir bem. Se tu quiser entrar de calça jeans, não precisa estar de terno para entrar na minha loja. Entendeu? Então, nós queremos fazer uma loja aconchegante. E aqui no Pulse nós estamos preparando uma situação para nós atender inverno e verão. Então, nós vamos se moldar dentro da loja para o inverno e verão, que o povo vai se sentir muito bem no inverno e muito bem no verão. Então, além de outras atrações que no Pulse vai ter, desde o playground de adulto ao playground de criança, né? Então eu fiquei curiosa, eu quero saber mais sobre isso. É uma coisa doida que vem pela frente aí, e que eu vou dizer que vai ser inovador em qualquer shopping do Brasil hoje, porque quando a gente começou essa expansão, eu rodo o Brasil e fora, fui para Dubai também, muitos shoppings, para conhecer isso aí. Quando não tem isso que nós vamos fazer aqui, né? O Pulse vai ser o primeiro e vai ser um diferencial muito grande para o povo de Chapecó aí, para a população ao redor aí também vir conhecer. A gente pretende impactar, né? Tanto com o projeto. Bom, a pessoa já chega aqui já fica impactada, né? Com o nosso projeto Pulse, né? Então, né, gente, hoje o Rei dos Cordeiros tem uma força muito grande de abate nacional, né? Hoje a gente abate hoje 1.200 animais por dia. Nossa, é muito. 1.200 por dia. Por dia. A gente abate 200 e poucos animais no Nordeste brasileiro, lá onde a gente faz a nossa marca Rei dos Cordeiros, faz a marca Cabrito Real. E agora vamos fazer uma marca de uma grande potência do Brasil lá também, que é vamos terceirizar para uma outra empresa. E também a gente abate no Uruguai, né? A gente importa produto do Uruguai. A gente tem um abate de cordeiro lá. E essa junção, o Rei dos Cordeiros consegue suprir esse crescimento do ovelheiro, né? Que sempre foi pensando isso, a chegar no cliente final, né? Como que aquela carne que eu abato lá no Você Nordeste, garante a qualidade, né? eu quero que essa pessoa coma. Que eu tive muitos relatos. Eu não como ovelha, eu não como cordeiro, então essa coisa... Como você mesmo falou, né? Isso. Então, tipo, eu quero... Não, mas vai no meu restaurante, experimenta e depois tu muda a tua opinião, né? Então, esse projeto do Pulse, nossa quarta loja, na verdade, quarta que vai ser aberta agora, o Pulse vai abrir depois do Shopping Jockey em Curitiba. E vamos abrir grandes capitais, né? Aí do então Brasil. O Brasil vai ficar cheio de ovelha. Vai ter muita carne de ovelha de qualidade no Brasil inteiro. Na verdade, não é só carne, né, cara? Falando um pouco também do projeto, tem um espaço que é o Empório do Ovelheiro. O Empório do Ovelheiro. Onde tu encontra produtos de ovelha, leite, doce de leite, licor, tudo feito com leite de ovelha, né? Que ele é sorvete. Ele é mais cremoso, ele não traz aquele sabor, né? Isso, é muito saboroso. É muito saboroso. Mais nutritivo até. E não é só o leite, né? A gente preza toda a cadeia, né? Eu digo hoje que a gente não consegue vender, embalar, ainda é o berro. Né? Mas o resto... Eu vi que você faz... petisco pra cachorro, sim, corinho. Você faz uma faca com osso, você faz o leite, você faz a carne, a pele. O que você arruma a fazer? A pele hoje vira estofado, né? Hoje, grande parte da pele sem lã. Hoje, os carros que vocês andam... É legal você falar isso, porque muitas pessoas acham que a ovelha...
ela é sempre peludinha, branquinha, e não necessariamente, Não, tá, não, gente? varia de raças, Varia de né? raça. Tem ovelha que é muito parecida com a cabra, por exemplo. Isso. Tem muita ovelha Dorper, por exemplo, uma raça Dorper é pele, que a gente chama, né? Existe pele e pelego, né? E a ovelha com pelego, com lã, também é tosada para ser vendida a lã. A lã vira blusa, vira diversos produtos, né? E a pele hoje, a pele se vende para grandes indústrias de couro de banco, não pega fogo a pele de ovelha, tem uns diferenciais assim. E a gente usa isso também, a gente vende, faz a bainha das nossas facas, a gente faz os aventais de assador com a pele, a gente faz as ovelhinhas, a gente faz decoração do restaurante. a decoração, né? A pele se usa muito. Vamos ter tênis com a lã da ovelha, né? Com uma lã merino, que é uma lã diferenciada. Então, que é um tênis super confortável, que tu usa uma coisa 100% lã. Então vai ter uma loja de roupas ovelheiras Tem em uma breve. loja, um empório completíssimo, né? Nós temos a nossa mascote que está ganhando forma aí e vai ganhar esse Brasilzão, que é a Luna. A Luna? É a Luna. É o nome da minha cachorrinha, cara. A Luna. Nome bonito. E agora vai ser a ovelhinha do ovelheiro também. Então, a Luna vai estar andando aí, acredito que vai conquistar muita criança. Cara, essa criatividade toda que você tem, você parou para pensar em algum momento ou ela vem surgindo com insights do projeto? Ela vem vindo. Eu acredito que a gente vai querendo aquilo que, eu vou te dizer assim, chega um ponto que não é mais o financeiro, né? Chega um ponto que tu quer agradar, tu começa a sentir a necessidade. Eu, como sou um cara muito família, todo restaurante que eu vou, eu quero, meus filhos vão, eles que escolhem, vão dizer assim, não, eu quero ir em tal restaurante. Então eu faço questão do meu restaurante ser um restaurante que traga família. E quando eu começo a falar de família, começo a falar de experiência, eu quero gerar para essa criança, para esse pai, uma experiência diferente. Então ali começa a surgir coisas novas. Né? E não foi parado para criar assim, mas o negócio vem vindo, né? Pensando nisso, assim, eu acho muito interessante que você trouxe, porque a criança, ela tem um paladar diferente, ele não é tão refinado, né? O que você serve no restaurante ovelheiro para criança, o prato kids? Hoje a gente tem desde hambúrguer, baguetes, né? De ovinos e bovinos, a gente serve bovino também, né? Hoje nós temos uma parceria muito forte com Boi Wagyu, né, uma indústria de Wagyu, que é o boi japonês, aquele boi que tem um marmoreio excepcional. A gente serve muito Wagyu nos restaurantes. Tem o entrecô de Angus, tem o costela entida de Angus, mas claro que 70% da nossa venda é cordeiro, porque o povo vem pro restaurante para entender. Cara, a criança, prato kids, existe um prato filé mignon kids. Hoje 80% é o filé mignon de cordeiro. Né? Então a criança acaba escolhendo. O Iago trouxe um ponto, mas que eu também sou mãe agora. A criança, ela é muito mais receptiva a novos paladares do que um adulto com um paladar já formado, né? Então, para ela, é muito mais fácil. Uma criança que nunca comeu cordeiro, ela vai provar com mais facilidade e tende a gostar muito mais. Agora já aproveitando que você trouxe um ponto, Iago, que lá eu sou mineira, o Iago é brasiliense, e realmente lá do centro-oeste, sudeste para cima, a ovelha, de fato, ela não é tão consumida, né? Não é raro, assim, não é um produto que a gente encontra fácil no mercado, enfim. Então a gente não tem esse costume e também não tem as artimanhas de preparo, né? Então quando a gente tem esse produto em casa, a gente de fato não sabe preparar porque não é da nossa cultura. Já aqui não. Aqui tu tá vindo para uma cidade onde o tradicionalismo ainda corre na veia das pessoas e a carne ovina aqui é muito apreciada, né? Então, eu tenho certeza que o chapecoense está ansioso para a chegada de vocês, para que eles possam sentir gostos da infância, né? Porque todo mundo vai querer lembrar um pouco da paleta que o pai fazia, que o vô fazia no domingo. E como que você prepara assim o cardápio? A escolha do cardápio foi toda sua? São gostos pessoais seus? Você teve consultorias? Como que rolou esse desenvolvimento aí gastronômico do seu restaurante? Ana, assim, às vezes pode parecer, como é que eu posso me colocar aqui? Como eu disse lá no começo, né? Eu vim do interior,
né? Sem formação de chefe, sem formação culinária, né? Isso, mas eu acredito Precisa, né? que as pessoas querem sentir o mesmo gosto que eu queria sentir. Mas se eu sou uma autoridade no cordeiro, pelo Rei dos Cordeiros, eu sei hoje a raça que eu tô comendo, eu sei que esse animal se alimentou se eu comer de olho fechado, né? Eu fui em churrascaria em São Paulo e descobri o fornecedor de onde veio. E o cara ficou, não, vou te dar o almoço, eu não acredito que tu sabe. Tu falou com um funcionário meu. Então, eu fiquei muito aprofundado nisso, porque eu carreguei todo dia. Eu pegava o caminhão, saía de Pontão, ia na fronteira, buscava, a gente chegava com 100, 150 cordeiros, nós abatia um para experimentar. Então, eu sabia cada raça, Então, eu fui criando isso aí nesses sabores. Não, isso aqui que a gente tem que fazer. E é esse gosto que eu sei que o chapecoense quer, né? É esse churrasco de domingo que ele quer. E nós queremos retribuir. Eu quero que ele venha, porque ele vai dizer, isso eu faço na minha casa, talvez, hoje, alguém que faça, né? No meu sítio, né? Mas eu quero retribuir, que eu quero dar um ambiente para ele onde ele vai se sentir único, essa experiência onde ele vai sentar num lugar diferenciado, onde ele vai tomar um vinho bom, um ambiente magnífico, com uma surpresa, vai ter uma lareira dentro da loja, né? Vão ter um espaço diferenciado na frente. Então, é uma experiência assim. Então, esse cardápio foi, sim, criado por mim, de cima a baixo. No meio do caminho, começamos a ver umas técnicas diferentes. Essa batata que tu quer fazer é deliciosa quando tu faz na hora, mas se nós agregar um volume grande, se nós vamos ter 50, 100, 200 lojas, nós não vamos conseguir entregar ela igual lá. Então precisamos ter uma técnica aqui. Recentemente adquirimos uns equipamentos hoje italiano, que é o melhor forno do mundo hoje, né, para uns produtos diferentes, para fazer os acompanhamentos. Então, eu tô indo sempre escutando muito, mas não fugindo da essência, mas tô sendo assessorado por chefes renomados e pessoas que têm autoridade nesse assunto, para entregar o melhor na mesa do meu cliente. Né? Eliel, falando em chefe, a gente tá na companhia de uma Masterchef aqui, a Ana, não sei se vocês sabem, né? E me veio um insight aqui na cabeça de uma pergunta. Se você tivesse que entrar no Masterchef, qual prato você levaria para os jurados? Aquele que você fala assim, esse é campeão. Do seu cardápio. Do seu cardápio. Do meu cardápio. Eu ia levar um prato secreto, né? Eu ia levar um outro prato. Do seu cardápio, qual que você levaria? Do meu cardápio, hoje eu levava o estinco de cordeiro. Por quê? Conta pra gente um pouco. Ai, eu amo, gente. O estinco de cordeiro é um produto que gera muito mais dificuldade, né? Que o cara errar, faz duro, faz errado. Mas aí tem um problema, tu teria que levar ele já cozido, assado antes, porque lá você tem no máximo 1 hora, Eliel. Nós vamos ter que criar uma técnica diferentezinha ali pra fazer nele. Mas hoje o nosso estinco sai em 25 minutos, se tá lotado o restaurante, senão... nosso produto novo aí sai em 12 minutos do restaurante. Nossa. Então... E comida é lembranças boas, né? Eu fiquei curioso para entender assim. Quem da sua família te trouxe essa experiência primeiro? Essa experiência a gente pegou muito da família da minha mulher. Né? Então eles são pessoas que se criaram para fora, que a vida inteira criaram vinhos também. Eles eram muito mais na parte agrícola, na parte de planta, né? De plantio, mas sempre teve os animais que era o animal, que a ovelha era aquele animal que se matava por uma ocasião especial, né, para um batizado de uma criança. Então, ali a gente foi aprendendo muita coisa, né? E, querendo ou não, esse é o interior que te dá esse... Hoje vamos fazer isso, vamos testar isso, vamos... E ali foi aperfeiçoando. Hoje, quanto da sua esposa também tá ali presente no seu ovelheiro? Eu digo que... Né, antes eu falei sobre a estrela, né? Que você tem que ter uma estrela que brilha, que eu acredito que essa estrela é do empreendedor, mas se não fosse ela é uma pessoa que está 100% conosco. Né? Hoje ela faz o financeiro do ovelheiro, o financeiro do Rei dos Cordeiros. Eu sento numa mesa aqui com ela, muita gente questionou, faz 25 anos que estamos juntos, muita gente questionou, mas não funciona, a minha família, minha mulher tem a conta dela. Né? Não, nós é tudo junto, sempre foi tudo junto, não tem conta de um, conta do outro, é tudo junto. E acredito que a gente passa... dizer 80% do dia com ela, né? Porque ela senta ali, só quando eu tô viajando. Agora, nessa expansão, talvez fique mais longe. Mas ela foi muito importante, uma calmaria, né? Ela me ajuda muito em outro lado, assim, também. Manda um beijo pra ela aí que tá assistindo também. Um beijo pro meu amor, pra minha família, pras crianças, pra todo mundo, né?
que amo meus filhos, tenho 3 filhos, tenho o Pedro, tenho a Anitta e o Valentim. Ah, Valentim. O Valentim é o mais novo, né? Tem 7 anos, a Anitta tem 11 e o Pedro já tem 23. Como é que é a rotina de pai, empresário, empreendedor, tá na cozinha, operador, como é que você se desdobra? Cara, é muito difícil, né? A gente às vezes para pra pensar, né? Pra que tá fazendo tudo isso? Né? Pra que... Porque eu fico tão longe deles, né? Hoje, nessa expansão aí de 10 lojas até o final do ano, eu passo dentro de um avião, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. A gente acaba ficando longe, mas eu acredito que no fundo o filho vai entender que tudo isso a gente tá fazendo pra eles também. Né? Que não é só uma coisa material, é deixar um legado, deixar um caminho, um trajeto, o que ser, né, no futuro. Eliel, e qual foi o seu primeiro contato com o Pulse? Como é que você nos achou e por que você decidiu vir para cá? Chapecó estava no nosso escopo de crescimento, né? Justamente por causa dessa situação de que é uma cidade muito consumidora, é uma região consumidora. E lá atrás a gente sempre pensa, né? Onde que eu vou ter logística para expandir? Hoje Rei dos Cordeiros entrega Chapecó, então a gente usa a mesma logística. Então Chapecó começou a vir. Quando veio o projeto do Pulse, porque eu tive outros convites na região aqui, até na própria cidade, mas quando veio esse projeto através de um amigo, disse, tu tem que conhecer o Pulse, tem que conhecer o Pulse, tem que conhecer o Pulse. E daí foi passando, né? O negócio é tão corrido, até que um dia que eu liguei para você e daí vim para cá conhecer, nossa, eu disse, é esse projeto que... Tava passando por aqui falando, Isso aí, vamos chegar aí para ver. Nós estava, acho que, vindo de Foz do Iguaçu. Sim. E eu disse, vou chegar aí para ver. E eu me apaixonei pelo local, vou falar. Eu acredito que isso é o futuro, né, no Brasil. É esses open mall, esse espaço aberto. É o futuro isso aí, porque todo mundo... Eu sei como é viver numa grande cidade, né, com a criança, tu não poder largar a criança o dia inteiro, é celular, é o dia inteiro. E hoje a gente sente que quando vamos trazer uma criança aqui, ela passa correndo o dia inteiro. Sim, é exatamente o que está acontecendo então, já no parque, né? Isso, então aquele dia que nós fizemos a inauguração do parque, eu vim aqui com a carreta, eu vi isso aí, a alegria dos pais, poder sentar no lugar e ficar tranquilo e a criança correndo num parque aberto, né? Então, eu acredito que para nós vai ser um marco, como eu disse, vai ser uma das nossas lojas mais bonitas, e vai ficar na história aí o Pulse junto com o Oveleiro. E o que você espera que as pessoas sintam ao visitar o seu restaurante aqui no Pulse? Eu quero não só aqui, mas em todos os lugares que a gente abre. É claro que aqui tem mais essa característica de Chapecó, com esse campo, com tudo isso. Mas eu quero que ele saia da casa dele e aqui ele sinta na casa dele, né? Atendido pelo parente dele, por um amigo, por uma família. Nossos garçons são extremamente treinados, conhecem nossa história, porque eu não posso estar em tudo que é lugar ao mesmo tempo. Faço muita questão até, eu vou em muitos restaurantes, né? Muito presente, a minha vida é essa, eu prefiro estar 3 dias aqui, 3 dias na outra, e eu sei que quando eu chego no restaurante, esse público quer conversar comigo, quer perguntar alguma coisa da ovelha, então é muito legal isso aí, né? Mas eu quero que esse cara saia da casa dele, numa noite fria, que nós não podíamos sair de casa, não vamos ficar em casa, no fogão a lenha dele, mas se ele vem pra cá, ele se sinta bem. Ele se sinta bem atendido, que ele vai comer uma comida boa, ele vai ter uma experiência fenomenal, que eu quero que ele traga o amigo dele, eu quero que ele venha com os amigos, que ele faça a reunião dele aqui, né? Ou que simplesmente ele venha fazer um jantar, um almoço delicioso e saia falando bem do negócio. Meu excelentíssimo tá ansioso por essa inauguração, inclusive, quero só ressaltar, viu? E para inauguração, você tá pensando em alguma coisa diferente? A gente, todas as lojas a gente faz uma inauguração diferente, né? Já meio fora do normal, né? Porque a gente já tem uma carreta de 8 metros de carne, né? Que já esteve aqui, né? Então vai ter coisa diferente, sim. Vai ser um negócio, como aqui é aberto, vai ser um negócio bem legal. É surpresa. É surpresa, mas... Tem muita surpresa. Tem muita coisa que tá por vir aí. E onde as pessoas podem acompanhar vocês já de antemão para ir acompanhando tanto o processo dessa obra nova que está chegando, né, desse restaurante novo, mas também a sua trajetória mais antiga, o Rei dos Cordeiros, o restante dos Ovelheiros. Isso, hoje no Instagram mesmo, né, a gente tem o Oveleiro, que é o da franchise, e já criamos o Oveleiro Chapecó, tem que seguir nós aqui, né, oveleiro.chapecó. Rei dos Cordeiros, que é o Instagram do frigorífico nosso, que esse eu acompanho
Eu mesmo, tem a agência que cuida, mas eu Você mesmo... é influencer, eu né? mexo Você é o bastante. influencer do Rei do Mas Cordeiro. às vezes não dá tempo, deles cobram, não vês vídeo nenhum essa semana. Porque essa correria às vezes é difícil, né? Tem que andar com o videomaker, né, junto, mas não tá dando jeito. Mas é isso aí, são nas redes sociais, né? E nós vamos começar a ficar muito mais ativos, porque nessa expansão também tem muita coisa que está sendo construída por trás, né? Nós estamos com um escritório com mais de 40 pessoas, com acompanhamentos, com marketing agora entrando para dentro. Semana que vem entra um marketing de 8 pessoas para dentro, então vão ser full do ovelheiro. Ainda estamos decidindo o que é a marca. Será que é um Instagram só ou será um de cada loja? Ainda isso está muito pesado nas cabeças e não consegue entender. Porque eu não quero hoje abrir um Instagram de um... Eu digo que eu não tenho concorrentes, né? Tenho outras similares, né? Mas eu não quero abrir e olhar o dele, vamos fazer igual. Não, eu quero tentar entender o que vai ser melhor para o meu público. Então, tem muita coisa que vai acontecer e acredito que nós vamos ser muito mais vistos a partir de mês que vem aí, vai aparecer muito mais nossa marca. Quem ainda não conhece o ovelheiro, porque o Rei dos Cordeiros é muito conhecido nacionalmente, né? Mas quem não conhece o ovelheiro vai ficar conhecendo e se tiver a oportunidade de experimentar. Bom, a gente está na reta final desse episódio maravilhoso, que aqui eu já tô com vontade desse restaurante abrir logo, que eu vou gastar meu vale-refeição todo lá. E deixa uma mensagem pro pessoal de Chapecó para essa abertura, faz um convite para elas, vocês dois. Para eles virem para a inauguração. Então tá aí, pessoal, dia 26 de agosto, vamos abrir o Ovelheiro Chapecó. Com certeza esse restaurante que eu falei para vocês não vão se decepcionar. Aguardo todo mundo para experimentar a melhor carne de cordeiro do Brasil e ter uma experiência de uma das melhores do mundo, com certeza. E do ambiente, né? Que com certeza vai ser maravilhoso. Com as ideias do nosso amigo aqui. Não e o tem como desenho não do ser. nosso arquiteto aí. Muito bom, né? Obrigado. Pessoal, obrigada. Sejam muito bem-vindos ao Pulse mais uma vez. Estamos ansiosos, né, Iago, para poder ver vocês de portas abertas e principalmente apreciar aí todas as iguarias que vocês servem lá dentro. E para vocês, fiquem bem atentos que daqui um dia já tem mais um novo episódio e eu te espero lá. Valeu!